A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando aos irmãos e amigos para juntos podermos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estaremos estudando nessa semana a lição 6. Ela tem como texto básico Êxodo 20, versículo 12. O título dessa lição, Código de Honra, o quinto mandamento. E estaremos lendo agora o versículo-chave que está em Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vou repetir. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, estaremos estudando Código de Honra. Quem escreveu essa lição foi o pastor Romilton Lourenço, pastor da Primeira Igreja Batista Central em Praça da Bandeira, São João de Meriti, Rio de Janeiro. E não vou fazer a biografia dele porque eu já fiz em vídeos anteriores. Então os irmãos procuram lá e vai saber sobre a biografia do pastor Romilton Lourenço. Desde já nós queremos agradecer esse querido pastor Romilton Lourenço, que faz parte da Convenção Batista Fluminense. Então, irmão, vamos estudar agora, nós estamos entrando no mês, especificamente o mês da família, e estaremos trabalhando isso aqui, né? Realmente o relacionamento familiar, como nós vamos tratar o relacionamento familiar, e aí estamos também falando sobre os mandamentos atuais, para os dias atuais, e nós vamos entrar aqui em pai, honrar pai e mãe. Mas antes eu quero fazer um convite aos queridos irmãos que a Junta de Missões Nacionais tem disponibilizado um aplicativo da Rede 316. É uma rede de rádio, mas também é uma plataforma também que tem vários assuntos. Se os irmãos quiser, pode acessar e baixar esse aplicativo. Assim os irmãos estarão participando. Tem a sala de oração, outras atividades ali. Eu creio que vai ser uma bênção para os irmãos. Se assim os irmãos desejar, pode acessar. Depois eu deixar na inscrição desse vídeo. Então, irmãos, Código de Honra, o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20, 12. Diz assim o autor: sem tempo para cuidar dos pais, certo filho decidiu enviá-los a um asilo. Isso aqui é uma ilustração que ele está falando. Em menos de um ano, na casa de acolhimento, seu pai veio a falecer, em menos de um ano. No mês passado, a rotina intensa do filho impedia de visitar sua mãe. Certo dia, o filho recebe uma ligação da casa de amparo, onde ela estava, onde foi informado que sua mãe estava falecendo. Com medo de não conseguir se despedir da mãe, como aconteceu com seu pai, largou seus inúmeros fazeres e foi até o asilo a reencontrar sua mãe. E perguntou: mãe, o que é que te faz? E ela então respondeu: quero que você compre e instale ventilador em todos os quartos e refeitórios. Quero que compre uma geladeira para o abrigo. Os ventiladores são para tentar aliviar o intenso calor. Já a geladeira para a conservação dos alimentos. Não foram poucos os dias em que eu dormi com fome, porque a comida tinha se estragado. Filho surpreso indagou: mas minha mãe, por que só agora está me pedindo essas coisas? Por que não pediu antes? A mãe, já em seus últimos suspiros, respondeu: meu filho, o seu pai não resistiu, mas eu consegui me acostumar com o intenso calor
e suportei dias de fome. Mas a minha maior preocupação é você não suportar quando seus filhos enviarem você para cá, no dia em que estiver mais velho. Né? Então, irmãos, aqui está uma ilustração do filho que botou seus pais no abrigo e apenas botou, mas não teve aquele carinho, né, de estar acompanhando seus pais. Então vale aqui lembrar, então a sua mãe fez esses pedidos lá, eles passaram alguns apertos, né, apesar de ser um lugar próprio para cuidar de idosos, mas eles não é o mesmo carinho dos seus filhos, né, quando os filhos realmente têm carinho pelos seus pais, né, ou vice-versa também. Mas aqui, irmão, eu quero dizer o que é o código de honra. É o nome do seu conjunto de valores inegociáveis. Então, o código de honra é o conjunto de valores inegociáveis, isto é, valores éticos e morais, que estarão com você independente da situação, seja no âmbito profissional, pessoal ou familiares. Então, isso que é um código de honra. São valores e princípios morais, independente da situação que você esteja. Continuando. Os 10 mandamentos se dividem em 2 grupos. Então, os 10 mandamentos eles têm o objetivo de dividir em 2 grupos. Os 4 primeiros, 2 grupos, e os 4 primeiros mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos, né? Aponta para uma boa relação com Deus. Então, dentro desse grupo, os 4 primeiros, uma relação com Deus. Onde os 3 primeiros mandamentos são exigências do Senhor para o nosso próprio bem. Consequentemente, nossa felicidade. Né? O 4º mandamento é uma cerimônia, uma condição moral. É o que nós estamos estudando, o 4º mandamento. Né? Aliás, nós estamos estudando aqui. É a cerimônia moral que foi usada. Se alguém trabalhar direito, certamente haverá fadiga. Se alguém trabalhar direto, certamente haverá fadiga. Então, você trabalhando diretamente, sem parar, você vai ter ali um estafa, né? Ou seja, trabalhe, mas folgue. A cerimônia é o sábado, esse cessar de trabalhar. Nesse dia, o seu descanso, consagre sua vida a Deus. Agora, o 5º mandamento é o que nós estamos estudando. A partir do 5º mandamento, outros grupos de mandamentos extremamente morais. O primeiro grupo de 4 nos instrui como adorar, relacionar com o Criador. Já o segundo grupo, formado por outros 6 segmentos, nos ensina como interagir, respeitar, relacionar com o nosso próximo. Então, esse outro grupo que nós vamos estar estudando, esses 6, né, do segundo, eles falam exatamente de como nós vamos interagir, respeitar, relacionar com as pessoas, seja com Deus, seja com o próximo, seja com nossos pais e parentes. O objetivo dos 6 últimos mandamentos é o bem-estar de todos. Então, bons relacionamentos. É o que, na verdade, a sociedade está precisando, né? A transição dos grupos dos mandamentos está o 5º mandamento, que fala a respeito aos pais, e principalmente em honrá-los. Né? Então, aqui a transição é esse elo, né? Do primeiro grupo, e agora nós estamos estudando outro grupo, o segundo grupo. Né? Os 10 mandamentos se dividem em 2 grupos, um de 4 e outro de 6. E entre esses grupos está aqui o 5º mandamento, que é praticamente mais difícil. Os termos do 5º mandamento são bem claros. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que ele tenha vida longa na terra, e o Senhor teu Deus te dá. Nós lemos aqui já Êxodo, Êxodo 20, versículo 12. Nas famílias bem estruturadas, de pais tementes ao Senhor, não existe nenhuma dificuldade em atacar a instrução do 5º mandamento. Então, uma família bem estruturada tem mais possibilidade de cumprir.
Honrar pai e mãe em famílias tradicionais bem ajustadas, não há nenhum problema. No lar em que tudo é perfeito. Em um lar cristão, por exemplo, é fácil honrar pai e mãe. Então está colocando aqui que normalmente nos lares cristãos tem mais facilidade. Entretanto, para as famílias cujos pais são desajustados, o quinto mandamento tem gosto amargo, né? Pela sua maneira de viver. Pense em um pai espírita ordenando o filho evangélico a frequentar o terreiro espírita com ele. É meio complicado, né? Imagine o filho ou filha que foram violentados, molestados sexualmente pelo pai ou pela padrasto. Aliás, esses atos imorais têm acontecido muito corriqueiro no âmbito familiar, e nós vemos isso aí todos os dias na mídia, né? Reflita sobre a atitude de uma mãe que acoberta dos desvios morais do pai e considera um lar onde o pai é alcoólatra ou idólatra, né? Nesses casos, o autor está colocando aqui, nesses casos, como cumprir o quinto mandamento? É meio complicado isso aqui, mas vamos ver aqui. Talvez a resposta seria, cabe aqui, para estes últimos casos de pais descompromissados com os mandamentos do Senhor, obedecer a Deus e não aos pais. Então ele está dando uma dica aqui, né? E nesses casos que os pais não crentes não servem ao Senhor, mas vale mais obedecer à voz de Deus, né? Obedecer os mandamentos de Deus do que aqui os destempéros dos pais. Pode até ser, entretanto, a desobediência ao quinto mandamento acarreta em perda de promessa de uma vida prolongada. Inegavelmente, há uma verdade no quinto mandamento. Independente das circunstâncias de pai e mãe, merece honra. Então, se o pai é crente ou não, nós devemos sempre honrar os nossos pais. Como fazendo isso? Sendo bons filhos, tratando os pais com amor, com carinho, cuidando, sendo zelosos por ele, principalmente na velhice, né? E nós vemos aí que muitos filhos, igual o caso aqui, o filho botou a mãe lá no asilo, o pai também, e praticamente ele achava que estava fazendo o melhor para o seu pai, né? Seus pais. Primeiro ponto aqui dessa lição. Primeiro ponto. Princípio do código de honra é a promessa. Então, o princípio do código de honra é que tem uma promessa para os seus filhos. O que significa uma vida longa comprometida no cumprimento do quinto mandamento? Existe pelo menos 3 possibilidades. A primeira possibilidade é no sentido literal e histórico. Na época do testamento, a desobediência aos pais tinha como sentença a pena de morte. Nós vamos ver aqui em Êxodo 21, 17, que diz assim: e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Então, lá no Antigo Testamento, quem amaldiçoasse, quem desobedecesse, quem desonrasse seu pai, estaria sujeito à morte. Em Levítico 20, versículo 9, quanto um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai e sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Então, basicamente, quase a mesma coisa. Então, nós vamos ver aqui em Deuteronômio, eu já até separei aqui, que é maior um pouquinho, né? Deuteronômio, só um instantinho aqui. Deuteronômio 21, 18 a 21. Acerca dos filhos desobedientes. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai, à voz de sua mãe, castigando-o, eles lhes não der ouvido. Então seu pai e sua mãe pegarão nele, levarão os anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este é o nosso filho, é rebelde quanto mais, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão beberrão. Então todos os homens da cidade apedrejarão com pedra até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo o Israel ouça e tema. Então, irmão, apesar de ser hoje em dia até as leis não concordar, mas nós vemos que essa lei prevaleceu e ela foi útil para uma geração que obedecia seus pais, né?
É claro que aqui a gente está falando do Antigo Testamento, a lei, como se diz, a lei de tabelião, né? Então, irmão, nós vemos que mas resolvia. Mas ele era onde os filhos honravam os pais, né? Onde os filhos obedeciam, respeitavam. Então tudo tem que ter uma regra, né? Então, no sentido histórico e literal, nós estamos falando sobre isso aqui. A desobediência, o desobediente morreria. É um sentido mais amplo. Quem desobedecesse estaria livre da morte. Olha só. Então, servia para livrar da morte. Mas quem cometesse a desonra aos pais pagaria com sua própria vida, né? Nós vemos aqui que a lei é boa em sentido, porque hoje nós vemos muita desobediência, não só aos pais terrenos, mas aos pais celestial também, né? Muita arrogância por parte dos filhos e não obedece. Mas nós estamos em outro tempo e nós, claro que ninguém vai matar, mas a obediência ao pai, a lei manda que nós honramos ao pai. Segunda possibilidade dessa promessa é espiritual. Isso implica em dizer que aqueles que obedecem o quinto mandamento viverá mais tempo na terra. Então a promessa, você vê que há uma promessa para os filhos, ou os pais também, né? Quem não quer ver seus pais vivendo 100, quanto tempo puder, que isso é vida boa, longa, né? Como os homens do passado viviam. Deus observa a obediência e prolonga a vida do filho obediente. Aqui ele está falando especificamente do filho. Mas eu creio que isso também vale para o próprio pai também. Um pai que às vezes por exemplo, vê os filhos que contrariam o pai, né, não obedecem. Eu acho que isso entristece também muitos pais, e muitos pais se sentem envergonhados. Quanto àqueles filhos que eram obedientes ao quinto mandamento, mas morreram prematuramente, não há resposta humana que satisfaça essa pergunta. Somente Deus sabe as razões. Deus tem a sua... Deus é um Deus que ele controla tudo, ele sabe as razões. Cabe a nós, em momento algum, desviar o princípio do código. Então, não cabe a nós, com essa pergunta, desviar o propósito do código, né? Código de honrar o pai e a mãe. A vida pode ter sido prematura e ceifada, mas a promessa se cumpre em uma vida espiritual e prolongada. Olha só, irmão, que maravilha, né? A nossa vida não se resume a essa vida. A nossa vida também é uma vida espiritual. Eu não sei quanto tempo vou viver aqui na Terra, mas nós entregamos a nossa vida na mão de Deus. Cuidado pelo Senhor, pois Deus, ao obediente, promete ser companheiro e cuidadoso da alma, né? Aqui está em Deuteronômio 8, 11 e 25. Esse versículo aqui eu não vou ler, mas os irmãos, depois, se quiserem, veja também, né? Então, a terceira possibilidade é física. Então, nós falamos das possibilidades, né? O sentido literal, histórico. A segunda, da promessa espiritual. E agora, a terceira possibilidade é a possibilidade física ou de uma vida longa de qualidade, aqui mesmo nesse mundo. Deus sabe quem obedece, mesmo com os pais iníquos, prolonga a sua vida, né? O maior exemplo da Bíblia em obediência está em Cristo. Diz que Cristo foi cumpridor e cumpridor até a morte de cruz, né? Veja se a promessa da obediência aos pais não se cumpriu em nossa essência na obra de Cristo. Afinal, Jesus, ao obedecer ao Pai, não só foi ressuscitado, mas vive eternamente. Olha que maravilha, né? Jesus foi o exemplo de um filho obediente ao seu pai. Não hesitou em obedecer ao seu pai, né? Ao nosso Deus. Então, nós temos como parâmetro a Jesus Cristo, que foi obediente e, como diz, obediente até a morte de cruz. Vamos ler, irmão, aqui rapidinho, o Salmo 127. É um salmo lindo, né? Vamos ler aqui
o salmo que fala sobre a família. A família, né? Salmo 127, rapidinho aqui. Diz assim: se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele o seu sono, amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, e não serão confundidos quando falarem com seus filhos, falarem com seus inimigos à porta. É um salmo lido, né, que fala da prosperidade da família, a bem-aventurança da família. Segundo princípio é ter uma geração vitoriosa, né, irmão? Uma geração vitoriosa. É necessário ressaltar que nossos pais não são perfeitos. Romanos 3, 23. Então nós vamos ler aqui Romanos 3, 23. Não botei aqui não? Romanos 3, 23. Vamos ler aqui Romanos 3, 23 rapidinho. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, irmãos, nossos pais não foram perfeitos. Todos nós, todos os seres humanos, nascemos de origem de pecado. Todos nós, incluindo nossos pais, estão destituídos da glória de Deus. O que é destituído? Separados da glória de Deus, está afastado da glória de Deus. Isso quer dizer que todos nós estamos distantes e somos incapazes de cumprir a lei de Deus e não nos submetermos à sua vontade. Deus não espera que nossos pais estejam sempre certos. Então, ele sabe da condição dos pais, que são pecadores como nós, como eu e você. O quinto mandamento não é uma ordem que pressupõe que nossos pais sempre estarão certos em seus preceitos. Não, eles nunca estarão plenamente certos em seus conceitos, em seus preceitos, em seus ensinos. E que por isso devemos honrá-los. Nossos pais não são merecedores da honra, pela qual só devemos dar apenas a Deus. Então, colocando assim, a honra máxima é de Deus. Só o Senhor é digno de honra. O código de honra aos pais envolve o amor. Então, nós devemos honrar ao pai pelo sentimento do amor, não pela sua pureza ou sua... só Deus deve ser honrado nesse sentido, né? Que ele é puro totalmente. Mas os pais, porque pecaram. Mas devemos honrar aos pais pelo amor. O imperativo do quinto mandamento consiste em orientação a amar aos nossos pais, pois, mesmo que este não mereça, o amor deve ultrapassar os méritos. Então, nós amamos, honramos nossos pais por amor, por aquilo que eles se dedicaram a vida deles a nós, né? A honra é devida porque os pais são indispensáveis, né, para cuidar da criança ali. Os filhos são um prolongamento da vida dos pais, né? Os filhos são a herança, são o prolongamento, né? Quando são a semelhança deles, tem as suas características, suas peculiaridades, os filhos trazem isso consigo. Os pais cuidam dos filhos, com o passar dos anos, são os filhos que devem cuidar dos pais. Então, é toda a obrigação dos seus filhos cuidar dos seus pais com carinho, como os filhos foram cuidados. Aqueles lógico que foram cuidados com carinho mas aqueles que não foram devem cumprir, porque também serão abençoados, né?
Os filhos necessitam de bons relacionamentos, olha o que eu tinha falado, né? Bons relacionamentos com os pais para que haja desenvolvimento. O conhecimento é a aplicação de uma vida ética, preservando os conceitos morais e os princípios divinos. Pais preparam os filhos para a vida. Eu já li esse salmo, né? Acabei de ler o Salmo 127, que fala, né? Na sociedade, entende que a mãe faz parte da capacitação de recursos financeiros. Quem lida ali com as compras, o que necessita comprar, são realmente as mães. Até um governo estava pedindo uma vez ajuda, que as donas de casa seriam realmente aquelas que veria se, no caso da infração, como é que... Cada vez mais a mulher adquire o direito de ajudar e compor financeiramente, junto ao seu marido, o salário que a família necessita para o seu sustento. O cuidado dos pais deve sempre estar no cuidado e na atenção do desenvolvimento dos filhos. A educação, que já vem de berço, e a educação que é adquirida na escola, né, que é o conhecimento. Mas em que isso acarreta? Os pais atuais trabalham de 8 a 10 horas por dia, perde quase 4 horas, né? Aquele tempo que tinha para estar com o filho, né? Nas condições que os leva para o serviço e os traz de volta ao lar, pais e mães chegam exaustos no trajeto ali deram quase tudo de si no trabalho na volta para casa, mas o que dão aos filhos quando chegam em casa, o resto de quem trabalhou o dia inteiro intensamente pela família. Os pais estão apenas entregando aos filhos o que sobra deles. Talvez esta seja a resposta para os dias de hoje, né? Quando nós vemos muitos filhos, muitos pais ausentes dos filhos, até por conta do trabalho, como a vida tem sido corrida. A resposta de hoje: queremos que nossos filhos sejam príncipes e princesas, né? Aqueles que têm seus filhos, muitas das vezes querem que seus filhos sejam príncipes e princesas no futuro, mas estão tratando como mendigos existenciais, pela falta de cuidado, pois o que lhes oferecemos quando chegando em casa é apenas o que resta de nós. Nós vamos ler aqui em 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Aquele que não cuida de sua família, não tem zelo, né, com seus filhos, com sua esposa, eles são pior do que o ímpio, né, irmão? É o que a Bíblia diz. Então devemos valorizar sempre a família. Deus, família, né? Deus e família é muito importante. Nossa geração só será vitoriosa se entendemos que o quinto mandamento é um código de honra que começa primeiro na obrigação dos pais e depois no recebimento da honra, mas também de uma geração de filhos que, a despeito do tratamento, amor, dedicação e cuidado dos pais, desejam o melhor para os seus próprios filhos. Então, vemos aqui que os filhos eles têm que pensar que um dia eles também vão ser pais. Então, é necessário que ele cuide também bem dos seus filhos. Não é que seus pais cuidaram de uma tal forma, mas que os filhos possam pensar que um dia ele vai receber esse carinho do seu filho, aquilo que ele não recebeu do seu pai, né? Terceiro princípio é ser bom fruto, a despeito da árvore que o gerou. Olha só, né? Terceiro princípio é ser bom fruto a despeito da árvore que o gerou. Os pais devem sempre se empenhar para merecer a honra dos seus filhos. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai na doutrina de demonstração do Senhor. Aqui, irmão, há um princípio muito básico para você criar o filho, que é na doutrina de demonstração do Senhor, né? Levar o filho a conhecer a Deus, ensinar no caminho que deve andar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós sabemos que o caminho é Jesus.
Então os pais devem criar nos caminhos de Jesus. Nossos pais nos corrigem por pouco tempo. Que cheguemos aos anos da nossa maturidade. Então, quando o filho estiver mais maduro, ele vai criar suas próprias pernas e vai criar sua família. Devemos aos nossos pais a nossa vida física. Entretanto, a Deus devemos nossa parte imortal. Então, nós vamos ver aqui que, além da física, Deus trabalha a parte imortal, que é a alma, né? Está em Hebreus 12, 9, versículo 10. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, nós respeitamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, o apóstolo está questionando, se nós respeitamos nossos pais, não é muito mais nós respeitarmos o Pai Celestial, para que nós tenhamos vida eterna, né? Não existe pais perfeitos. Salmos, botei também aqui, não? Salmos 106, rapidinho aqui, irmão. Salmos 106, versículo 6. Então não existe pais perfeitos. Nós pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade e andamos perversamente. O salmista, né? Está falando sobre todos nós. Nós pecamos. Nossos pais, os pais deles também, cometeram pecado, iniquidade e andamos perversamente. Andamos pecando, né? Por isso os pais precisam se esforçar para fazer jus à devida honra. O esforço dos pais consiste em amar, cuidar, educar e motivar. Olha, são os princípios, né? Deve amar o filho, deve cuidar do filho, deve educar e motivar. Aí esse motivar aqui é bem sugestivo, porque muitos filhos, quando chegam a uma certa idade, ele fica desmotivado. Então o pai tem que motivar ele a enfrentar a vida, as situações. Principalmente incentivar os filhos nos retos caminhos do Senhor, né? Então, os pais têm esse compromisso de guiar os filhos no caminho do Senhor. Nós vamos ver isso em Provérbios 22, Provérbios 22, versículo 6. Vamos aqui rapidinho também. Provérbios 22, versículo 6. Diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Olha só, meu amigo, meu irmão, você que tem filhos, então instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Você pode perguntar, mas eu tenho visto muitos pais que cuidaram no caminho, mas se desviaram. Mas, meu irmão, você fez sua parte, você guiou no caminho. Agora, ele já é adulto, ele vai entender o que ele deve seguir. Então, a parte do pai deve ser sempre fazer, né? Obedecer a pai e mãe agrada ao Senhor. Então, o filho, você que é filho, você, né, como eu também sou filho, obedecer ao pai é muito importante, agrada ao Senhor. E nós vamos ver isso aqui em Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então nós vamos ver aqui que isso agrada ao Senhor. Entretanto, como obedecer aos pais que não são perfeitos? Honrar pai e mãe implica em ser bom fruto a despeito da criação. Então, a despeito da criação, se você foi bem criado ou não, mas você deve procurar obedecer à voz do Senhor. Uma árvore seca que não tem formosura, cuja casca grossa, enrugada, pode gerar bons frutos. Visitei um jovem que estava preso em seus delitos. Indaguei o porquê, pois tão jovem perdeu sua liberdade.
Ele me disse que se tornou violento por causa do seu pai. Seu pai era um bêbado, um viciado, iracundo. Seus maus tratos à mãe, que não denunciava o desprezo pela família, levava a cometer pequenos roubos para o seu próprio sustento até ser preso, né? E perguntei sobre sua família. Ele me disse que tinha um irmão gêmeo. Olha só. Fui até o endereço do irmão dele. Para minha surpresa, o lugar onde eu encontrei seu irmão era um escritório de advocacia. Seu irmão era advogado e iria lhe defender. Perguntei ao irmão o que incentivou o ser advogado. Ele me respondeu: meu pai foi o meu maior incentivo. Estou honrando meu pai, produzindo o fruto que ele não gerou em mim, mas vou gerar em meus filhos. Quem não honra seu pai, a mãe, é como a lâmpada que se apaga nas trevas. Viu, irmãos? Então, mesmo de acordo com... Não dá o direito da gente... porque meu pai não foi exemplo para mim, eu também não vou ser exemplo para meus filhos. Não, é o contrário. Você tem que procurar andar nos caminhos do Senhor, fazer tudo aquilo que o pai não fez pelo filho, né? Então, irmãos, estamos seguindo já para o término desse vídeo. Para pensar e agir. Se quisermos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, se faz necessário honrar os nossos pais. Então, se nós queremos ter uma vida de honra, né, uma vida abençoada por Deus, devemos honrar os nossos pais. Precisamos atentar para esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, irmãos, em Efésios 6:2 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, Deus tem uma promessa nesse mandamento, né? A promessa que nós, primeiro, viveríamos, seríamos felizes, começando aqui sobre essa face dessa terra, né? Deus honra aqueles que honram o seu pai, são obedientes. Aqueles que um dia são filhos, só poderão exigir o cumprimento do quinto mandamento de suas vidas, se hoje obedece a este código de honra. Então, como você vai exigir se você não honra seu pai? Honrar pai e mãe descrente implica uma árdua obediência ao quinto mandamento, por parte dos filhos. Honrar os pais desobedientes aos princípios não é solidários a este. Uma das formas de honrar pai e mãe que são infiéis ao Senhor é se converter a Jesus. Então, você que tem pais que não obedece a Deus, então a melhor parte é você se entregar para Jesus e começar a praticar esse mandamento que é o quinto mandamento, né, do decálogo. Honrar pai e mãe e ter uma promessa para você, para mim e para aquele que obedece a esse evangelho. A última palavra registrada no Antigo Mandamento é maldição. Entretanto, o último versículo da Antiga Aliança retrata a família. Quando é que Deus levanta a maldição na terra? Quando o coração dos pais não está convertido aos filhos. Quando o coração dos filhos não está convertido aos pais. Quando ambos não se convertem a Deus. Então, quando não há entendimento entre pais e filhos, não há entendimento de filhos com os pais, e quando os pais e os filhos não estão em entendimento com Deus, aí há uma maldição na terra. Então é necessário que esse homem se converta a Deus, se entregue o seu caminho. Vamos ler Malaquias 6:10, esse aqui eu guardei aqui, ó. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha vir a terra com maldição. Então é necessário que esteja em harmonia. Para Deus trazer bênção sobre a face da terra. Uma família cujos princípios estão firmados no quinto mandamento geram paz, né? Olha os frutos. Harmonia, graça, bênçãos e amor para a nação. Contudo, ao ferir o código de honra, as famílias tornam-se parte do mal dessa sociedade. Por isso que nós vemos muitas famílias despedaçadas porque esqueceram desse quinto mandamento, né? Quinto mandamento. Muito importante. Então, irmãos, nós agradecemos os irmãos e quero agradecer aqueles que têm se inscrito no nosso canal.
que tem recebido essas mensagens, esses estudos. E se você tem sido abençoado, que o Senhor possa estar abençoando sua vida. Eu vou orar, agradecer a Deus por mais um estudo feito com os irmãos. Vamos orar. Pai Celeste, Deus maravilhoso, aqui estamos, Senhor, porque o Senhor nos abençoou com bênçãos incontáveis. Senhor, abençoa os ouvintes desse vídeo, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, esses irmãos, todos aqueles que ouvirão e entenderão que a mensagem maior é que os seus filhos se convertam aos seus pais e os pais aos seus filhos, e que nós se convertemos ao único Deus. E nós sabemos qual é o caminho, e o caminho para a conversão é Jesus Cristo, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, Senhor, desde já, que todos possam buscar o caminho do Senhor, para que possam honrar os seus pais. Em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?